Muito bem, pessoal, vamos continuar então com a nossa Maratona Enem. Vamos continuar trazendo para vocês o que há de mais importante na geografia, na parte de atualidades, geopolítica, temas importantes que podem te ajudar nos próximos vestibulares. Próximo tema é esse aqui, ó. Obras faraônicas e os 50 anos da Transamazônica. Gente, uma das características marcantes do Enem é exatamente eles aproveitarem datas comemorativas ou datas especiais dentro do ano para elaborar questões. Então, se nós olharmos, por exemplo, para a história do Brasil, nós vamos perceber que este ano, em 2020, fazem exatamente 50 anos que começaram as obras da Transamazônica. Essas obras começaram exatamente na década de 70, em 1970, para ser mais exato. Bem, a chamada Transamazônica seria, se toda ela fosse construída, a maior rodovia de todo o Brasil e uma das maiores rodovias do mundo. Nós estamos falando de uma estrada de mais de 5.000 quilômetros. Para efeito de comparação, a distância que existe entre Rio e São Paulo, que é percorrida ali na rodovia Presidente Dutra, que é a rodovia mais importante do Brasil, porque é a mais movimentada, é a que liga as duas grandes metrópoles brasileiras, Rio e São Paulo, a rodovia Presidente Dutra tem 401 quilômetros. A Transamazônica, nós estamos falando de 5.000 quilômetros. Por isso o nome obra faraônica. O termo obra faraônica nos remete a obras de grande porte. Obras muito grandes, automaticamente, né? Obras também que requerem grandes recursos econômicos. E essas obras marcaram principalmente o período do Brasil em que nós tivemos o regime militar. Ao longo do regime militar, várias obras faraônicas foram feitas no território brasileiro. Antes da Transamazônica, deixa eu mostrar para vocês algumas dessas obras. A primeira está aparecendo na tela, é a Usina Hidroelétrica de Itaipu. Itaipu é uma geradora de energia, né? É uma usina que utiliza as águas do rio Paraná. Ali você tem uma grande represa e a partir daí a gente consegue gerar energia elétrica. Esta usina, construída também nos anos 70, é considerada uma das grandes obras faraônicas da história do Brasil. A usina hidrelétrica de Itaipu, até 2015, foi a maior hidrelétrica do planeta. Em nenhum lugar do mundo você tinha uma barragem, você tinha uma estrutura como a estrutura de Itaipu. A partir de 2015, os chineses conseguiram concluir parte de uma represa, de uma grande barragem chamada Três Gargantas, e automaticamente eles passaram para o primeiro lugar. Passou a ser aí a usina hidrelétrica de Três Gargantas, a maior barragem do mundo. Até então era a hidrelétrica de Itaipu. Trata-se de uma obra extremamente importante para o Brasil hoje, já que mais de 15% da eletricidade que abastece o Brasil vem exatamente de Itaipu. É uma usina que fica no estado do Paraná, na divisa do Brasil com o Paraguai, e, repito, extremamente importante para o desenvolvimento da economia brasileira. É uma obra faraônica, ok? É desenvolvida na época do período militar. Ponte Rio-Niterói, vocês estão vendo a imagem. A Ponte Rio-Niterói tem 14 quilômetros de extensão. Não é a maior ponte do mundo, mas é uma das maiores pontes da América Latina. Trata-se de uma ligação estratégica do Rio de Janeiro, né? Na época, né, o Rio de Janeiro já era uma das cidades mais importantes do Brasil. Niterói, que fica do outro lado da Baía de Guanabara, também já era uma região extremamente importante do ponto de vista econômico. E a Ponte Rio-Niterói, então, ela foi criada exatamente com o objetivo de facilitar a ligação entre essas duas cidades. Trata-se de uma mega obra, é uma obra realmente espetacular, uma engenharia fabulosa, também desenvolvida nos anos 70, ok? E a terceira obra faraônica que eu quero destacar é a Transamazônica. Lembrando que a Transamazônica é também conhecida como BR-230.
ok? Só fazendo aqui um rápido comentário. Toda vez que numa prova aparecer o nome de uma estrada usando a sigla BR, é porque trata-se de uma estrada interestadual. Então, essa estrada, ela liga 2 ou mais estados. Por isso o nome BR. Quando a estrada for apenas dentro de um estado, ela recebe a sigla do próprio estado. Por exemplo, RJ 140. Trata-se de uma estrada que existe apenas no estado do Rio de Janeiro, né? Ela liga pontos dentro do estado do Rio de Janeiro. E algumas estradas são municipais, né? São municipais. Então, VR 30 é uma estrada que liga 2 pontos dentro da cidade de Volta Redonda. Por isso a sigla aí VR. Se fosse, por exemplo, uma cidade como Barra Mansa, BM. Se fosse, por exemplo, uma cidade como Belo Horizonte, BH. E assim por diante, ok? BR-230, então, estamos falando da Transamazônica, de olho na tela, de olho no mapa. O que vocês estão vendo é o traçado dessa estrada. Observem que o traçado inicial dela é em João People, mais conhecido como João Pessoa, na Paraíba, né? Ela corta boa parte do Nordeste, ela entra no Pará, passa pelo estado do Amazonas e vai lá na outra ponta do Brasil. Era uma ligação, o objetivo principal era ligar a floresta amazônica de leste a oeste, né? Era ligar e cortar a floresta amazônica com o objetivo de ocupá-la. Então atenção para esse detalhe. O foco principal, o objetivo principal da Transamazônica, cujas obras começaram em 1970, na época o presidente era o General Médici, o objetivo era literalmente rasgar a Amazônia de leste a oeste para facilitar a ocupação. Atenção para o detalhe, hein? Atenção para o detalhe. Quando se constrói a Transamazônica, o que se queria, na verdade, era facilitar a ocupação daquela região. Na visão dos estrategistas militares, a ideia, na verdade, era você, digamos, povoar uma região que corria o risco, de certa forma, de ser tomada pelos países vizinhos. A gente não pode esquecer que a floresta amazônica, a região da Amazônia, ela faz fronteira com vários países. E sempre foi uma região muito pouco habitada pela própria floresta, né? Não tinha como habitar. Então, na visão dos militares, a partir do momento em que a gente construía uma estrada, a gente passa a ter condições de facilitar a ocupação das pessoas. Porque, veja bem, pessoal, as estradas sempre funcionam como, digamos, um verdadeiro vetor de ocupação. A partir do momento que eu construo uma estrada, eu preciso ter na beira do caminho, talvez lanchonetes, postos de gasolina, bares, e a partir daí vai se formando comunidades no entorno. Por que os militares não construíram uma ferrovia? Porque a ferrovia não é vetor de ocupação. Porque o trem, ele simplesmente vai embora, ele não para. Agora, se eu tenho uma ferrovia, se eu tenho uma rodovia para carros, para caminhão, né? Vira e mexe, né? O caminhoneiro vai ter que dar uma parada para descansar, vai ter que dar uma parada para abastecer o seu veículo. Então, a rodovia, isso que você tem que estar ligado. A rodovia, ela tem essa particularidade. Ela facilita o processo de ocupação. E era exatamente isso que os militares queriam. Né? Na época dos governos militares, a intenção era literalmente levar gente para a Amazônia, ocupar aquela região. Tu me pergunta, pô, Wagner, mas e a questão ambiental? Pessoal, nós estamos falando de uma época, né? Primeiro, nós vivíamos uma ditadura. Então não havia liberdade para que movimentos ambientalistas ou outros grupos da sociedade se manifestassem. Esse é o ponto número 1. E o ponto número 2 é que a preocupação ambiental naquela época, principalmente por parte do governo, era zero, né? Olhava-se para a Amazônia ocupa mais da metade do território brasileiro, árvore para todo lado. Então, se eu destruir alguma coisa aqui para colocar asfalto, que problema isso trará? Então não havia aquela ideia, e até mesmo não se tinha um conhecimento muito claro, né, de como é importante um ecossistema como o ecossistema amazônico ser mantido de pé.
Então, por essa razão, se investiu nesse projeto para que a Amazônia fosse cortada de leste a oeste para facilitar a sua ocupação. Ok? Resultados. Bem, os 5.000 quilômetros de estrada não ficaram prontos. Vocês estão vendo aqui alguns trechos distintos, né, no mapa, alguns tracejados, outros com cores diferentes, porque, veja bem, trata-se de uma obra muito complexa. Imagine você levar máquinas, levar estrutura, levar homens para dentro da floresta, literalmente retirar as árvores, literalmente retirar aquela parte da floresta para colocar asfalto no lugar. Eu estou falando de um projeto complexo e muito caro. E aí, pessoal, o que aconteceu? Foi feito o traçado da floresta, ou melhor, o traçado da rodovia, né? Ele foi desenvolvido, só que ela não foi toda asfaltada, ela não foi toda construída, né? Apenas partes dela foram construídas. Outras partes foram abertas, né? Você chegou a tirar a vegetação e ficou lá, ficou uma abertura, mas que até hoje não é viável ser utilizada por conta das chuvas intensas que caem por lá, então você acaba tendo muito barro, enfim. A pergunta que nós temos que fazer é o seguinte: por que o projeto não terminou? Por que a Transamazônica, que começou a ser construída há 50 anos atrás, né? Por que a obra não chegou ao fim? Eu disse para vocês, trata-se de uma obra extremamente cara, como as outras duas que nós mostramos, né? Como a Ponte Rio-Niterói, que vocês estão vendo na tela, né? Como também a hidrelétrica de Itaipu, tudo isso muito caro. Só que tem um detalhezinho, o Brasil não tinha dinheiro para isso. Essas grandes obras faraônicas foram feitas com dinheiro emprestado. Era dinheiro que os grandes bancos internacionais davam para o Brasil. Inclusive, aí está parte da origem da nossa dívida externa. Porque foi muito dinheiro que entrou, muita grana que entrou para bancar esses projetos. A Transamazônica teve um problema. Porque quando ela começou a ser asfaltada, veio a crise do petróleo de 1973. No ano de 1973, pessoal, nós tivemos a maior crise da história do sistema capitalista. Uma crise tão cruel quanto a chamada crise de 1929. O que foi a crise do petróleo? Foi uma alta enorme do preço do petróleo. O preço do petróleo quadriplicou de uma hora para outra. E como o mundo inteiro dependia do petróleo, principalmente o petróleo vindo do mundo árabe, o mundo inteiro entrou em parafuso. Foi uma crise geral. E os grandes bancos internacionais que estavam emprestando dinheiro para o governo brasileiro bancar essas obras, simplesmente cessaram esses empréstimos. Passaram a disponibilizar esse dinheiro, né, para países mais ricos que estavam passando por problemas por causa da crise do petróleo. Então, simplesmente, o dinheiro internacional que chegava até o Brasil, emprestado, não era dado, esse dinheiro ele simplesmente cessa. E aí não tinha como continuar a Transamazônica. Não tinha como continuar. Sem contar que o Brasil foi fortemente afetado pela crise do petróleo de 73. Hoje, a Petrobras produz petróleo na quantidade que nós precisamos. Nós somos autossuficientes hoje. Mas na década de 70, quando aconteceu a crise do petróleo, a Petrobras produzia aproximadamente 10% do petróleo que a gente precisava. Os outros 90% a gente tinha que comprar dos árabes, de outras regiões do mundo. Então, óbvio que o Brasil foi fortemente impactado pela crise do petróleo. Então não tinha como continuar uma obra como essa. Ok? Então, Transamazônica, vale a pena ficar atento? Sim. Não apenas Transamazônica, né? Repito mais uma vez, vale a pena ficar de olho. Ponte Rio-Niterói é um exemplo de obra faraônica que a gente conseguiu terminar, né? Essa aqui a gente conseguiu terminar, obviamente. A hidrelétrica de Itaipu também. Né? Elas, na verdade, ficaram prontas um pouco antes da crise do petróleo chegar forte na gente. E Transamazônica, repito, né, não tinha por que continuar essa obra, primeiro pelo alto custo que ela tinha, e aí chegou-se à conclusão que o Brasil tinha outras prioridades. Ok? Tá dado o recado, pessoal? Ó, acabou não, hein? A maratona continua. A qualquer momento a gente volta com mais dicas, a gente volta com mais informações. Valeu, pessoal! Grande abraço, até logo!